Fato rápido, a Suíça é o quarto país com maior número de armas per capita, incluindo armas portadas por civis. E ainda assim, a Suíça mantém um dos níveis mais baixos de criminalidade do mundo. Vamos falar sobre os 10 países mais seguros e mais pacíficos do mundo, verdadeiros paraísos para visitar e para viver. Eu tive o privilégio de visitar e também morar em alguns desses países e gostaria de compartilhar com vocês não somente as minhas observações, mas, mais importante ainda, os fatos baseados no Global Peace Index, o qual visa quantificar o quão seguro e pacífico é um determinado país. Tal estudo leva em consideração fatores como envolvimento em conflitos, relações com países vizinhos, instabilidade política, atividades terroristas, frequência de protestos violentos, números de presos para cada 100 mil habitantes, crimes violentos e taxa de homicídio. Esse último fator é obviamente relevante para determinar o quão seguro é um país. Logo, é importante deixar claro que taxa de homicídio não é baseado na população total do país. Se fosse, então, obviamente, os países com populações maiores ficariam sempre na frente. A taxa de homicídio é calculada de forma justa, baseada em 100 mil habitantes por ano para todos os países analisados. Por exemplo, para cada 100 mil americanos há uma taxa de 4,7 homicídios por ano, enquanto que para o mesmo número de 100 mil canadenses há por volta de 1,6 homicídios por ano. Outros dados aqui apresentados são disponibilizados pela própria ONU, e quando o Brasil é mencionado, esses dados vêm do IBGE. E não, o Brasil não está entre os 10 países mais pacíficos do mundo. Nessa pesquisa de 162 países, o Brasil ficou em número 103. Um pouquinho atrás da vizinha Argentina, que ocupa a posição 64, e muito atrás do Chile, que ocupa a posição 29, mantendo o título de país mais seguro da América Latina. Bem, então, vamos à lista? O número 10 na nossa lista é a República Tcheca. Localizado no centro da Europa e repleto de castelos, a República Tcheca está em 10º lugar no ranking mundial da paz. Um país jovem formado em 1993, quando a Tchecoslováquia pacificamente se partiu em dois, a Eslováquia e a República Tcheca. Bem, na verdade, a presente configuração política e geográfica pode até ser jovem, mas o povo que o habita e a língua que eles falam tem uma história milenar. Praga, a capital, é considerada por muitos viajantes uma das cidades mais belas da Europa. E apesar de numerosas igrejas e catedrais antigas que embelezam a paisagem do país, a República Tcheca está entre os países menos religiosos da Europa e do mundo, onde, de acordo com pesquisas, apenas 15 a 20% da população considera a religião importante. É importante notar também que a moeda local é a coroa e não o euro, e o índice de homicídio no país é de 1 para cada 100 mil habitantes por ano. Bem-vindo à Austrália! E o próximo na nossa lista é a Austrália, o que não é surpresa alguma que a Austrália seja um dos países mais pacíficos do mundo, e embora a segurança seja um fator importantíssimo para a qualidade de vida, ele não é o único. E quando levamos em consideração outros fatores importantes para a qualidade de vida, além de segurança, então a Austrália sobe na pesquisa e no ranking e fica em 2º lugar como o melhor país do mundo para se viver. Porém, se considerarmos as melhores cidades do mundo para se viver, então Melbourne, na Austrália, fica em 1º lugar. E ela tem ocupado essa posição por alguns anos consecutivos. Para saber mais sobre esse maravilhoso país, veja um vídeo que eu fiz sobre a Austrália e suas melhores cidades. A Austrália é um país jovem, com a metade da idade do Brasil e com uma população 10 vezes menor. O índice de homicídio na Austrália é de 1,1 para cada 100 mil habitantes por ano. Em 5 anos morando na Austrália, a única coisa que me roubaram foi uma planta do meu jardim. Mas uma certa vez eu também presenciei uma tentativa frustrada de arrombamento em uma casa onde eu estava hospedado. Ao me ver, o criminoso, oportunista e atrapalhado pediu desculpas e disse que estava apenas procurando um cantinho no quintal para fazer suas necessidades. Ele pediu desculpas, desejou um bom dia e se mandou. Que criminoso legal, né? Quem dera os bandidos no Brasil fossem assim também. E o próximo no ranking da paz é o Japão, um país que dispensa comentários em matéria de educação. Além de exemplar em tantos outros aspectos e pioneiro em tecnologia, o Japão, como é de se esperar, está entre as nações mais seguras do mundo. O Japão é mais um país que eu tive o privilégio de visitar nessa lista. Como viajante, eu não posso deixar de mencionar a paz de espírito da qual eu desfrutei. Eu nem precisava colocar cadeado na bicicleta.
Máquinas de venda ficavam na rua expostas, sem proteção e sem risco de roubo ou vandalismo. Polícia pelas ruas sem armas de fogo e sem coletes. Saudades. Mas, mais importante que as minhas observações pessoais, são os fatos. A taxa de homicídio no Japão é de 0,3 por 100 mil habitantes por ano. Isso mesmo, 0,3, ou seja, menos de 1. Para que você tenha uma ideia, a taxa de homicídio no Brasil é 83 vezes maior que a do Japão. E... Tá, desculpa, eu não deveria fazer essa comparação, foi mal. Mas nem tudo foi um mar de rosas na história do Japão. O país teve um passado violento e imperialista e foi reduzido a ruínas após anos de guerra e explosões atômicas que incineraram 2 cidades instantaneamente. E mesmo assim, o Japão se reergueu das cinzas e em pouco tempo se tornou uma das nações mais pacíficas e desenvolvidas do mundo, tanto economicamente como socialmente. E que esse triunfo do Japão sirva de exemplo e inspiração para países não tão seguros e não tão pacíficos, mas que sonham em ter paz no futuro e glória no passado. Próximo na lista da paz, o Canadá. E sim, apesar de ter um vizinho barra pesada como os Estados Unidos, o Canadá tem sido um país mais seguro que o esperado. E mais um país na lista onde eu tive o privilégio de viajar e também de morar e estudar. E não, eu nunca tive problemas com violência morando no país, quer dizer, na verdade, a não ser crimes oportunistas como furto de bicicleta. Embora no Brasil eu já tivesse sofrido uma tentativa de assalto à mão armada por causa de bicicleta, no Canadá, em Toronto, o meu medo ou risco disso acontecer era praticamente zero. Mas furto de bicicleta é muito comum em Toronto, e quando eu deixava minha bicicleta trancada em algum lugar, em alguma estação de metrô por muito tempo, eu ficava meio ansioso me perguntando se eu ia de fato encontrar a bicicleta onde eu deixei. E já me furtaram umas 2 bicicletas, ou 3, não me lembro, mas a próxima bicicleta que eu comprei depois desses furtos, com ela eu tive que tomar medidas drásticas. Agora o cara vai ter que ser muito macho pra roubar isso aqui. Então fica a dica, se você for andar de bicicleta em Toronto, compre esse cadeado com essa corrente gigante aqui. Você vai precisar. E por mais inconveniente que seja, furto de bicicleta não põe a sua vida em risco. E falando nisso, o índice de homicídio no Canadá é de 1,3 para cada 100 mil habitantes por ano. Um número consideravelmente mais alto que o do Japão, e entre outros fatores que eu observei, eu diria que eu me sentia mais seguro em Tóquio do que em Toronto, mas, de acordo com essa pesquisa, que leva em consideração outros fatores além de homicídios, o Canadá está à frente do Japão aí na lista da paz. O que para mim é meio difícil de acreditar, mas, como eu disse, os fatos estão acima das minhas observações e opiniões pessoais. O que faria o Japão ficar atrás do Canadá nessa pesquisa? A gangue Yakuza? Qual a sua opinião? E próximo na nossa lista, a Finlândia, um país onde de fato você vai encontrar muitos políticos honestos. E em matéria de educação também é um país exemplar, um exemplo mundial, uma verdadeira nação bilíngue, uma das que melhor fala inglês como segunda língua. Fica um pouquinho atrás da Suécia, mas ainda assim falam inglês muito bom. E as crianças não recebem provas nos primeiros 6 anos de escola. O sistema de ensino não é baseado em provas, é baseado em incentivar a criança a ter interesse pelos estudos desde cedo. Um sistema não tão tradicional, mas que, ironicamente, funciona, e muito melhor que em muitos países onde o sistema de ensino é baseado em provas. E o ensino é também gratuito. Nos meus vídeos de inglês eu já falei mais de uma vez da importância da motivação intrínseca, aquela vontade interna que vem de dentro, de você querer estudar e aprender. E olha aí na Finlândia, eles aplicam isso a nível nacional, nas escolas, no sistema de ensino, e olha a diferença que isso faz. Então mesmo os pais no Brasil que não têm acesso a uma escola como a Finlândia, podem muito bem fazer isso em casa, incentivar os filhos a desde pequeno a ter vontade de estudar, aquela vontade que vem de dentro, de querer aprender e saber mais sobre o mundo que os cercam. E isso vai fazer uma diferença enorme na vida dessas crianças no futuro, assim como fez uma diferença na minha vida. Certo, além do ensino não tradicional, a Finlândia também tem outros fatos interessantes, como as multas, as quais são baseadas em 2 fatores, a gravidade da infração e a renda salarial do infrator. Em 2003, um rico empresário finlandês recebeu uma multa de trânsito de 170 mil euros por estar acima da velocidade permitida, o que talvez tenha sido a multa de trânsito mais alta da história da humanidade. E antes que eu me esqueça, a Finlândia tem uma taxa de homicídio de 1,6 homicídios para 100 mil habitantes por ano.
E agora vamos para a Suíça, o que é muito mais que apenas um paraíso fiscal. Com suas cidades limpas, baixíssima criminalidade e altos salários, a Suíça é um dos países mais seguros e com melhor qualidade de vida do mundo, e tem sido assim por muito tempo. A taxa de homicídio é de menos de 1, é 0,6 para 100 mil habitantes por ano. A Suíça é também um dos países com maior número de porte de armas, há 46 armas de fogo para cada 100 habitantes, colocando o país em quarto lugar no ranking mundial de armas de fogo per capita. Nesse ranking, os Estados Unidos é o primeiro, e o Brasil fica em número 72. E mesmo assim, a Suíça tem um dos menores índices de criminalidade do mundo. Apesar de ser notória por sua neutralidade, mesmo durante guerras mundiais, a Suíça tem forças armadas bem treinadas, e seus combatentes levam para casa suas armas. Posse de arma é também muito comum entre civis, e grande parte dos portadores de arma na Suíça já receberam treinamento militar, então não se impressione se você presenciar essa cena na Suíça. Todas essas armas e treinamento militar seriam usados em defesa nacional, caso o país fosse invadido por uma força inimiga, o que parece um pouquinho improvável de acontecer. Mesmo quando a vizinha Alemanha estava tocando terror pela Europa, invadindo a Polônia, a França, a Holanda, a Noruega, a Dinamarca, a Rússia, a vizinha neutra Suíça estava ali, de boa, sem ser invadida. E próximo na lista da paz é a Nova Zelândia, outro país exemplar em matéria de honestidade política, sempre presente entre os países menos corruptos do mundo. Esse país de belíssimas paisagens naturais é conhecido como a terra dos esportes radicais, e na verdade é mais fácil você morrer praticando um desses esportes do que ser vítima de homicídio na Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia tem um índice de menos de um homicídio para cada 100 mil habitantes por ano. Menos de um, mas ainda assim 3 vezes maior que o Japão, e um pouco menor que a vizinha Austrália. Talvez seja mais fácil você ser mordido por uma ovelha e morrer, do que ser vítima de homicídio na Nova Zelândia. E esse é mais um país que eu tive o privilégio de visitar e desfrutar de toda essa segurança, paz de espírito e beleza que esse ótimo, maravilhoso país tem a oferecer. Economicamente, no entanto, muitos neozelandeses vão trabalhar na Austrália, onde as condições econômicas são melhores. Áustria, o único país da União Europeia que não faz parte da OTAN. A capital Viena não deixa a desejar em questão de beleza, arquitetura, ótimo transporte, baixíssima criminalidade, limpeza, qualidade de vida em geral e tudo que é de bom. Viena é a segunda melhor cidade do mundo para se viver, ficando atrás somente de Melbourne, na Austrália. A Áustria presenteou o mundo com personalidades como Arnold Schwarzenegger, Mozart, Beethoven, Einstein, Freud, e entre outras que eles não gostam de lembrar. Mas o índice de homicídio na Áustria é de menos de 1 para cada 100 mil habitantes por ano. Dinamarca, também um dos países menos corruptos do mundo, e já foi também nomeado o país mais feliz do mundo. Claro que felicidade é um tanto difícil de medir, mas ninguém ficaria surpreso ao saber que os países dessa lista também estão entre os mais felizes do mundo. A Dinamarca também fica entre os primeiros do mundo em questão de igualdade entre os sexos. É um dos melhores lugares do mundo para nascer mulher. Por comparação, em igualdade entre os sexos, o Brasil ocupa a posição 74 no ranking mundial. O índice de homicídio na Dinamarca é de menos de 1 assassinato para cada 100 mil habitantes por ano. E agora chegamos ao número 1 da lista, o país mais seguro, mais pacífico do mundo, que é a Islândia. De fato, mais um país nórdico, o que é esperado, mas o que é interessante é que tudo isso é parte do legado viking, o que pode parecer irônico, já que os vikings tinham a reputação de ser uma raça de guerreiros violentos, bárbaros, grandalhões, briguentos, que tocavam terror pela Europa, e no entanto, como legado eles nos deixaram os países mais pacíficos do mundo. E é por essas e outras que a Islândia me impressiona. Um país que eu ainda não tive o privilégio de visitar, mas em breve eu irei. E compartilharei com vocês um documentário sobre esse país maravilhoso, então me aguardem. O índice de homicídio na Islândia é de 0,3 para 100 mil habitantes por ano. Ou seja, com uma população de 323 mil habitantes, isso significa que há apenas um homicídio por ano na Islândia. Em 2013, pela primeira vez na história do país, a polícia matou um suspeito em um tiroteio. Não, eu não estou inventando nem exagerando, as fontes estão aqui na descrição do vídeo. A Islândia é também um dos países com maior número de armas per capita do mundo, ficando em 14º lugar no ranking mundial, com 30 armas de fogo para cada 100 habitantes. Note que no Brasil esse número é de 8 armas de fogo para cada 100 habitantes.
Ironicamente, crimes violentos são quase inexistentes. Mesmo durante a crise econômica que afetou o país recentemente, ninguém usou essas armas para assaltar ou cometer crimes, o que faz da Islândia não só um paraíso natural, mas também um paraíso social. E não se deixe enganar, o país não é tão frio quanto parece ou quanto poderia ser. Apesar de estar a poucos graus abaixo do Círculo Polar Ártico, a capital Reykjavik tem um clima muito mais amigável do que deveria. A vizinha Groenlândia, na mesma latitude, é um lugar inóspito, gelado, coberto de gelo permanentemente, o que também seria o destino da Islândia e da Escandinávia, se não fosse uma corrente oceânica que vem dos trópicos. Logo, se existem países abençoados, então os países nórdicos estão entre eles. E falando em abençoado, embora todos os países mencionados sejam consideravelmente menos religiosos que o Brasil, a Finlândia, República Tcheca, Japão e Dinamarca estão entre os menos religiosos do mundo. No caso da Dinamarca, por exemplo, apenas 18% dos dinamarqueses alegam que religião é importante em suas vidas. No Brasil, esse número sobe para 86,5% de brasileiros que alegam que religião é importante em suas vidas. Esse fato, mais a quantidade de armas na Islândia e na Suíça, mais o sistema de ensino na Finlândia, são fatos que nos fazem pensar. Fatos que desafiam os paradigmas de muitos brasileiros. Eu devo fazer uma breve menção em honra a países tão pacíficos, tão seguros, tão desenvolvidos como esses, mas que por minúsculas diferenças em pontuação ou diferenças em critérios analisados, eles não chegaram aqui nessa lista dos 10 países mais pacíficos do mundo. E antes de criticar a pesquisa, eu peço que vocês entendam e saibam dos critérios usados pela Global Peace Index para fazer tais colocações. Pesquisas com critérios diferentes podem incluir países diferentes nos resultados, como os seguintes: Singapura, Noruega, Geórgia e Taiwan. Sim, pode haver pequenas diferenças entre pesquisas. Bem, eu sei que as informações que eu passei e as comparações que eu fiz podem chatear algumas pessoas, mas não é essa a minha intenção, muito menos a minha opinião pessoal. Esses são fatos baseados em dados coletados por essas autoridades. Se você acha que esses dados estão errados ou se eles ferem os seus sentimentos nacionalistas, então entre em contato com as autoridades relevantes. Mas se você gostou desse vídeo, talvez você goste também de assistir um vídeo sobre a melhor cidade do mundo para se viver, clicando aqui ou na descrição do vídeo. Para qualquer pergunta, deixe seu comentário abaixo ou entre em contato comigo pelo Facebook. Os links para contato e links para fontes usadas no vídeo estão na descrição do vídeo abaixo. Muito obrigado e até a próxima!